Fonitec Headsets. Apoia a TV Call Center. www.fonitec.com.br. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa TV Call Center. E temos aí convidado muito especial que vai nos brindar com conhecimentos sobre Big Data. Então, com muita honra, apresento para vocês Walter Andrade. Walter, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Kenji, pelo convite. Sempre uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem feito, né, dentro do ambiente do mercado e trabalhando com as empresas. Perfeito. Muito bacana. Ô, Walter, muita gente no mercado te conhece, né? Você é um especialista em analytics. Conta um pouquinho aí para os internautas onde você nasceu, tua formação, os estudos que você fez e até as empresas que você trabalhou também, se você puder. Claro. Eu nasci aqui em São Paulo, né? Eu tenho metade da minha família mineira, metade da minha família aqui paulista, mas acabei nascendo aqui, né? Depois disso, comecei a minha carreira basicamente estudando matemática, né? E trabalhei sempre em atividades relacionadas com análise de dados e analytics. E aí acabei me especializando também na parte de Business Intelligence e recentemente terminei na PUC um mestrado, onde acabei me especializando um pouco mais na parte de tecnologias da inteligência e design digital, o que foi muito interessante porque consegui pegar todo aquele background que eu, né, vim aprendendo, né, de trabalhar com matemática, trabalhar com análise de dados e transformar isso em uma aplicação, né, dentro do mestrado. Então foi bem interessante. A minha carreira profissional começou lá atrás, né? O meu primeiro emprego foi numa assessoria de cobrança, a Zank, onde eu trabalhei na área de planejamento, né? Na época desenvolvendo basicamente relatórios e desenvolvendo estudos para poder otimizar basicamente o processo de cobrança. Depois fui para Porto Seguro, onde trabalhei na parte de cartão de crédito, né? Também na parte de risco e estatística, né? Onde a ideia da área também era trabalhar muito essa questão relacionada a como otimizar o processo de negócio e como criar soluções para poder fazer, na época, o cartão, né, da Porto, né, se desenvolver, né? Eu entrei bem no comecinho do cartão, então foi bem interessante. Depois disso eu vim para a Serasa, onde a Serasa ela tem uma certa particularidade que, como ela tem essa capilaridade no mercado, né? Então você consegue trabalhar com indústria, com varejo, com telcos, com bancos, então todos os mercados. Todos, né? os mercados. Então o meu leque acabou abrindo bastante, mas também na área de estatística, né? Então Perfeito. sempre nessa parte de otimização, trabalhando questões relacionadas à otimização de dados, à organização de dados, a desenvolvimento de modelos. Então o meu background é muito voltado para essa dinâmica em trabalhar o dado para poder potencializar o ambiente de negócio, né? Então, Legal. basicamente, toda a minha carreira, tanto acadêmica quanto profissional, foi muito nessa linha. Você sempre teve familiaridade com números, então? Sim, pode ser que sim. E quando inventaram Excel, você gostou? O Excel ele é uma ferramenta que não pode deixar ela não pode deixar de existir, entendeu? Dentro do universo corporativo e das empresas, porque ele, desde do mais básico ali, das operações básicas, quanto as mais complexas, ele exatamente, ele fomenta, ele tem muita possibilidade, né? Então a gente utiliza em partes em processos que a gente cria para poder ou entregar um dashboard ou entregar um KPI que seja interessante para os nossos clientes, às vezes em Excel, entendeu? Hoje já existem ferramentas hoje que trazem uma visualização muito mais elaborada, como Tableau, ClickView, essas ferramentas que são parrudas e dashboard, mas o Excel faz um papel muito bom. Perfeito. Ô Walter, hoje a palavra de ordem é inovação e competitividade. Né? Sem isso, as empresas estão fadadas ao fracasso. Né? Existem diversas tecnologias de mercado que potencializam esse ambiente de negócio. Né? A gente pode citar o Big Data, Machine Learning e o Speech Analytics. É possível fazer uma relação entre inovação e competitividade? Sim, né? Quando a gente pensa hoje em processos de inovação,
e como isso potencializa o ambiente de negócio, está muito voltado em como que você hoje, como empresa, né, você consegue dar o próximo passo, né, dado o que está vindo do mercado, né, como novas tecnologias, para você poder, né, criar diferenciais que te diferenciem, né, do mercado e você se torne atrativo, né, para poder oferecer os seus produtos e serviços, se torne eficiente. Então, quando a gente fala dessas tecnologias como Big Data, Machine Learning e o Speech Analytics, são todas hoje ferramentas que potencializam, né, e maximizam essa necessidade que o mercado em si e as empresas possuem de gerar inovação, né, para quê? Para ser competitivo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Big Data, é um landscape de ferramentas, de soluções que permitem ou você trabalhar com armazenamento, ou com processamento da informação, ou com a organização do dado em si, em um ambiente mais barato. Sim. Então, quando você fala de Machine Learning, você está trabalhando com técnicas mais, vamos dizer assim, inovadoras do ponto de vista de ajustar modelos mais eficientes. E quando você fala do Speech Analytics, é muito o que a gente está vivendo hoje, né? Eu tenho operações hoje em call centers, eu tenho hoje contatos com clientes via chat, e-mail, via SMS, que eu preciso trabalhar isso, né, para poder tomar uma decisão mais rápida, dado que o meu cliente teve uma interação comigo. Então, se eu consigo ter, né, tecnologias que me permitam no canal dele. No canal dele. Entender o que o meu cliente falou no momento da ligação e pós a ligação terminar, eu consigo tomar uma ação, isso é muito valioso, né? Porque você se torna extremamente competitivo, né? Então, meu cliente falou ali que quer uma conta proposta. Eu já tenho um direcionamento para trabalhar com conta proposta e não perder aquele negócio naquele mesmo dia, pô. Se eu puder fazer um negócio desse, eu maximizo muito o efeito da minha operação. Né? E é fundamental, né, estrategicamente, aí além de você ver a tendência de onde as coisas estão caminhando, o que teus concorrentes estão fazendo também. Claro. Isso permite, né? O mercado em si está em constante evolução, né? Então, quando você tem a possibilidade de fazer essas comparações e maximizar o teu ambiente de negócio e otimizar, criando regras e estratégias que sejam inovadoras, né? E que no final das contas vai ser muito bom para o teu cliente também, né? Porque isso gera um benefício, né? Tanto que você conseguiu atender o teu cliente com mais velocidade e dar uma resposta para a necessidade dele, e isso automaticamente é muito bom para o negócio, né? Perfeito. Ô, Walter, falando em call center, né? Quais as áreas que buscam essa inovação e que geram essa demanda dentro de um contact center? Hoje a gente tem basicamente vários segmentos de negócio que possuem call center, né? Mas normalmente, quando a gente fala em específico de Speech Analytics, a gente tem hoje as áreas de monitoria, né? Hoje já estão trabalhando junto com a gente, né? Então, imagina que você tem hoje um processo de monitoria onde você precisa ser mais eficiente do ponto de vista de custo ou do ponto de vista de responder com mais assertividade, ou com mais padronização aquilo que você procura dentro do processo de monitoria. Então, você quer descobrir nas ligações quais foram os operadores, por exemplo, que se identificaram a empresa no início da ligação. São processos que já dá para fazer automatização dentro do Speech Analytics. Então, a gente não está falando que o ser humano ele é substituível no processo, não, mas você consegue otimizar o processo. Em vez de ele ter que olhar todas aquelas perguntas que você precisa fazer na monitoria, tem um pedaço aqui que já dá para ser analisado automaticamente. Você não precisa fazer. Né? Então, passa só qual é as perguntas mais subjetivas, as perguntas que precisam ser mais... Ganha-se tempo e eficácia. Você consegue, às vezes, avaliar um produto maior. E aí, quando você fala desse tipo de tecnologia, além de você avaliar, né, e você conseguir fazer esse tipo de ação, você consegue, com uma única ligação, por exemplo, montar um ecossistema onde você não trabalha só com a monitoria. E respondendo a tua pergunta, você pode trabalhar já influenciando o ambiente de negócio. Exatamente. Então, pensa assim, você já avaliou o processo de monitoria e o cara virou e falou assim que quer uma conta proposta, por exemplo, que é o caso. Isso. Então, você já consegue fazer um direcionamento para o ambiente de negócio e já fazer uma ação. Então, você transforma num termômetro. Você transforma num termômetro ou você já transforma numa ação também que já vai ser efetiva lá dentro do teu ambiente. Perfeito. Que já vai te gerar uma eficiência. Se esse cara que gerou uma conta proposta, você já gerar uma política para ele diferente
e já colocar lá no ambiente de negócio, o que pode acontecer? Esse cara já pode pagar no mesmo dia, entendeu? Já pode pagar, não, pode já fazer um acordo com você no mesmo dia, sem você precisar depois retornar para ele depois de tanto tempo. Entendeu? Aproveitar em um momento o momento é muito rápido, né? Às vezes ele está naquele momento ali, ele está querendo aquela ação, entendeu? Então é muito nessa linha, né? E aí os canais que hoje procuram a gente, a monitoria, né? A gente tem em si o ambiente de negócio em cobrança, tem procurado bastante a gente tem trabalhado também em questões de fraude, né? Perfeito. A gente tem trabalhado também com áreas específicas de estatística, então, em vez de eu dar já o produto final para você, eu posso te dar um conjunto de variáveis que você vai utilizar na tua estratégia, nos teus modelos, já com base no que está sendo falado pelo cliente. Então, tem várias formas de você trabalhar isso dentro do ambiente de negócio. Bem interessante. Ok. Percebe-se, né, que as áreas de redes e telecom são as grandes protagonistas aí, né, dessa grande virada tecnológica que nós estamos passando, tá? Esses resultados aí de otimização de recursos, redução de custos, né, como que a sua visão, né, de outras áreas ou setores que também se beneficiam desse setor? Legal. Dessa solução, né? Hoje, quando a gente pensa nessas tecnologias como Speech Analytics, Big Data e o Machine Learning, o setor telecom ele foi, né, um grande precursor disso, até pelo volume, né, de informações, os CDRs lá, né, que são bases de dados que para você processar são gigantescas. Então, para você poder resolver esse tipo de problemática, foram as áreas que começaram isso lá no passado, né? Mas hoje, quando a gente fala desse tipo de tecnologia, a gente já tem hoje bancos, a gente já tem hoje área de healthcare fazendo isso, né? A gente já tem hospitais, então tem exemplos bem interessantes, por exemplo, no Einstein hoje que tem um laboratório lá, um Data Lab que é bem interessante, estão desenvolvendo bastante coisa com imagem e identificação de... É sofisticação mesmo. Sofisticação, né? de processos que você... às vezes teria que ter ali uma análise ali manual ou humana, né, onde você pode passar essa análise para um processo automático e, em vez da pessoa ter que fazer a construção, ela vai fazer a análise, entendeu? E vai se focar muito mais na resposta. Então, e muito mais confiável também. E muito mais confiável, porque você consegue ter padronização. Mesmo com um erro associado, né, ao processo, né, a eficiência se torna muito melhor. Por quê? Porque em vez de você analisar 100% dos casos, você vai analisar às vezes 20% que é o teu erro, que você não tem confiança se ele passou como deveria passar. Então você acaba sendo muito mais eficiente, né? Você analisa 30% porque os outros 70% você já tem certeza que foi. É verdade. Entendeu? Então esse tipo de solução é bem interessante. Então a gente tem hoje os principais segmentos trabalhando com isso. A gente tem visto muito isso dentro das telcos ainda, né? Trabalhando com appliances muito mais otimizados, com muito mais capacidade, né, de processamento. Mas falamos também em setores como bancos, né, o próprio varejo e com diversas aplicações diferentes, tá? Perfeito. Legal. Eu queria agradecer aqui para o pessoal que está nos assistindo ao vivo. Rafael Mourão, Bruno de Oliveira, Luciano Maia, Mauro Brandão, César Franco e o pessoal da Colômbia, Venezuela, Portugal, Angola, né? E o Edno de Oliveira, de Fortaleza, tem uma pergunta para você. Tá? A Serasa investe para manter as informações do cliente em segurança? Sim, muito. Acho que posso falar que isso hoje é um dos principais drivers da Serasa. Para você ter ideia, é tudo muito restrito, né? Tanto do ponto de vista de acesso quanto do ponto de vista de utilização da informação, né? Perfeito. Então, hoje, dentro do ambiente da Serasa, a gente tem níveis de segurança para garantir que a informação, né, esteja sempre sendo utilizada pelas pessoas que podem utilizar, né? Principalmente dentro da Serasa, né? E até pelas pessoas também pelos parceiros. Então, por exemplo, problemas que a gente viu aí com outros players, como Facebook, essas coisas, é muito difícil acontecer lá, porque até nós que trabalhamos lá somos muito restringidos do ponto de vista de utilização da informação, né? Então, são poucas áreas hoje que possuem hoje utilização
da informação em si. E eu acho que dos lugares que eu trabalhei são um dos lugares mais assim seguros, né? É claro que para algumas áreas como Analytics, né, algumas áreas que precisam consumir informação, existe ali, mas sempre com todo o tracking de quem usou, como foi feito. Então, do ponto de vista interno e do ponto de vista externo, a segurança é bem forte. Perfeito. A gente vê que nem todas as empresas ainda utilizam o Speech Analytics. Uhum. Falando na sua visão, vai demorar muito para isso ser assim, um padrão dentro das mercado, médias sim. Empresas? As grandes já estão utilizando mais. Sim, né? Sim. Mas, assim, uma explosão dele, né? Já que está provado que essas soluções ajudam no ambiente de negócios. Sim. Eu acredito que nos próximos, entre 2 e 5 anos, né? Isso vai se tornar muito normal. A gente vai falar essa mesma entrevista falando, pô, lembra que a gente falou lá do Speech Analytics? Vai ser uma coisa muito normal. Se você pegar aí as últimas pesquisas, né, pegar essas consultorias IDC, essas consultorias que fazem Gartner, essa tecnologia em si, pegar sim. Google, Facebook, Amazon, todo mundo tem investido muito, né, na parte de comunicação através da fala. Né? Por quê? Porque é uma coisa se você for ver, é uma coisa do momento, né? E aí, como você pega a evolução dos ambientes de cloud para poder potencializar esse tipo de processamento, está numa escala exponencial aí de possibilidade de processamento versus o custo que está reduzindo cada vez mais. Então, por que eu falo entre 2 e 5 anos? É um pouco disso, né? Que essa escala de você poder processar mais com o custo cada vez mais em conta, ela tende cada vez mais ficar mais fácil para as empresas poderem consumir, principalmente as médias e as pequenas. Então, se eu vou falar no custo de armazenamento hoje, ou no custo de processamento de um áudio desse, ele provavelmente daqui 2 ou 5 anos vai ser muito mais barato do que já é hoje, do que em relação a 2 anos atrás, que já era. Escala, então, né, as escalas já estão muito acessíveis. A gente já tem hoje alguns players que já estão consumindo já num porte mais médio, né? Mas ainda falta ainda uma certa maturidade do mercado para poder entender como, né, entrar com esse processo dentro do ambiente de negócio. Mas eu acredito que é o futuro. Esse é o futuro. Todos os grandes players estão investindo, né, e cada vez mais o aumento da demanda se faz necessário ser mais eficiente. Então, é o tipo de tecnologia que potencializa isso. Exato. Que permite isso do ponto de vista de negócio. Perfeito. Legal. Ô Walter, como fazer uma relação, né, com a inovação no atendimento que se torna necessária em função da alta demanda versus as novas tecnologias, versus as tecnologias já existentes? Eu acho que eu complemento um pouco o que a gente falou aqui nessa última pergunta, né? Quando a gente fala de processos inovativos versus a alta demanda, versus a necessidade de responder rápido, né, o que os nossos clientes precisam, eu preciso gastar pouco, né? Sim. Preciso entender o que o cliente está falando e gerar no final um retorno que seja positivo para o meu negócio, porque eu estou investindo, né? E eu preciso entender o que o meu cliente fala. Então, o grande ponto quando você consegue montar processos que são efetivamente rentáveis do ponto de vista de responder o que grande parte do teu cliente faz ou gostaria, né, de fazer dentro do teu serviço ou do teu processo, sim. Você consegue mensurar isso e consegue fazer o quê? Consegue ter uma criação de estratégias, né, que, dado que você entendeu, né, qual que é o impacto dessa estratégia dentro do teu retorno sobre o investimento, né, então, dentro do teu negócio, né, que vai gerar o teu retorno sobre o investimento. Então, acho que o grande X dessa pergunta é como que você utiliza essas tecnologias, como Big Data, Machine Learning ou Speech Analytics, para criar processos que sejam eficientes. Isso. E que você consiga mensurar. Então, e que gere valor e competitividade. Que gere valor e competitividade. Só que o grande ponto
Eu não posso implementar uma tecnologia dentro do ambiente de negócio sem garantir o quê? Sem garantir que ela seja eficiente, né? Então, eu vou chegar e vou falar para você vai mudar a parte do teu processo, vai colocar essa tecnologia aqui dentro. E às vezes você faz com a tua tecnologia já há 30 anos, entendeu? Só que e funciona, né? E eu preciso garantir para você o quê? Que o que eu estou implantando é o quê? É eficiente, mais confiável. E é confiável e que vai te gerar os mesmos resultados, né? E que o retorno vai ser melhor que o retorno que você possui. E vai gerar menos custos. Vai gerar menos custos. Então, o grande X da questão é esse. É você montar projetos que utilizem todo esse universo de possibilidades para gerar essa eficiência no final. Mas não é fácil porque tem muita gente muito analógica também, né? E tradicional. Sim. Fala, não, sempre foi feito desse jeito aqui, não vou continuar fazendo. Mas eu acho que o grande X da questão é... eu acredito que nem tudo é substituível 100%, né? Então, e como vai ser feito também. Então, você chegar lá e falar assim, cara, olha, você vai trocar esse processo aqui de 30 anos por um processo que é mais inovador. O cara fala, pô, mas isso aqui funciona para mim. Por que eu vou trocar se funciona? Está dentro dos meus custos, já tenho tudo isso no balanço, então como é que você vai justificar isso? Então a forma de fazer isso é muito interessante. Então tem uma coisa mais homeopática, talvez montar um projeto onde você vai mudando e vai demonstrando que isso é interessante para o processo de negócio. Então, como são coisas muito novas, isso tem que ser tem também uma culturização do negócio para poder consumir isso dentro do ambiente de negócio. Uma curva de aprendizado. Uma curva de aprendizado que tem que trazer para o ambiente de negócio, para as pessoas que vão trabalhar com isso. Então, o como. O como é muito importante dentro desse processo. Isso. Né? Talvez o seguinte, falar, olha, a alma de tudo aquilo que você faz, ele vai permanecer. Claro, sim. Só que mais confiável. Sim. Com mais eficiência. Isso, entendeu? porque se a pessoa, ela pode se sentir ofendida. Pô, eu construí esse negócio aqui. Claro, roda aqui há 30 anos, você vai chegar aqui e vai falar que não é assim, entendeu? Então, a gente está trabalhando muito com projetos nesse formato, né? A gente chega junto das empresas, né? A gente estuda qual é o ambiente atual da empresa e fala, cara, o teu ambiente é esse, funciona assim, o teu custo funciona desta forma. Se a gente mudar esse pedacinho aqui, né, dessa forma aqui, o teu custo vai ser de tanto, o teu investimento vai ser de tanto e você vai reduzir tanto aqui. Então, é muito nessa linha, né? O como você traz isso para poder potencializar o ambiente de negócio. O Walter, né? Como você vê a defesa do investimento em Speech Analytics? É fácil tangenciar o retorno desse investimento para os clientes? Porque às vezes é isso que ele quer ouvir, né? É isso que ele quer ouvir. Ele não quer falar que é só uma coisa nova que vai te gerar benefício. Ele quer saber, claro. Estou gastando e aí? Sim, não. Hoje já está bem mais tranquilo a gente montar esses ROIs, né? O que a gente faz muito é isso que eu estava comentando com você. Você avalia o ambiente atual dele, né? E aí você traz para ele, né, qual que é o custo, como que está hoje e aí como que você fazer pequenas mudanças, incluir processos automatizados ou inteligentes dentro do processo, como que isso vai, no final, gerar para ele um retorno sobre o investimento. Então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu trabalhamos com uma empresa que ela fazia monitoria de 10 mil ligações por mês. Ela tinha, acho que se eu não me engano, eram 12 PA, se eu não me engano, para fazer isso. É bastante gente. É bastante gente. Entendeu? E eu acho que o número era 12 mil mesmo. E aí o que acontece? Quando a gente colocou lá o processo de Speech Analytics, né, a gente manteve parte, né, dessa operação, fomentando, funcionando ainda como deveria funcionar, só que o que eles faziam, que eram buscar ali uma parte das ligações que não eram as ligações que eram dentro do padrão que eles gostariam de entender, eles já tinham isso e já vinha automático para eles, já selecionado, entendeu? Então a gente fez o quê? A gente organizou o fluxo do que eles gostariam de analisar para eles serem mais eficientes dentro do processo que já existia lá. Então a gente não mudou a operação dele. O ponto eu trouxe mais eficiência para um processo que já existia. Então eu não troquei, a gente não tirou pessoas do trabalho, a gente fez o quê? A gente só fez uma organização e otimização e no final isso gerou para ele o quê? Mais retorno sobre o que eles procuravam, que era o quê? Que era basicamente melhorar o relacionamento que eles tinham com o cliente e descobrir quais eram os motivos que penalizavam esse relacionamento, entendeu? O interessante é que também
aquelas coisas mais maçantes que se tornam, fica muito repetitivo, você já vai... Você já vai mapeando, né? Já vai mapeando. E aí você já vai tirando da operação, né? Ou vai colocando, vai identificando outros issues outros problemas que são identificáveis por esse processo, né? Perfeito. Eu quero agradecer também aos internautas que estão nos assistindo aí, a Luísa Dias, André Figueiredo, a Zeneide Andrade, o Victor Volkov e a Mônica Mioto. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Walter, tá muito legal o nosso bate-papo, né? E eu quero convidá-lo aí para retornar para um novo momento aí. Claro. Tá? Queria que você deixasse aí uma mensagem aí para os nossos internautas. Claro, Contatos também. Claro, quando a gente fala desse ambiente de inovação, né, a gente tem hoje várias formas de trabalhar com ele, né? Então hoje, se você pegar o mercado de tecnologia, como a gente está hoje, né, e olhar para o passado, como estávamos, né, qual era a nossa capacidade de processamento, como podemos processar as coisas hoje e para onde estamos indo do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de ferramental, né, de conhecimento das pessoas em trabalhar com esse universo, a gente tem um potencial muito grande de aproveitar todo esse arcabouço de novas tecnologias para poder gerar inovação e competitividade dentro do ambiente de negócio. Então, o grande X da questão é o como fazer isso, né? E aí eu acho que é muito válido, né, para as pessoas que escutam a gente, para as pessoas que gostariam de entrar dentro desse universo, de pesquisar, de ir atrás, né, de ver o que é, de participar desses bate-papos que a gente está participando aqui, para poder buscar o quê? Buscar o conhecimento, né, e aí depois poder fomentar, né, ações dentro do ambiente de negócio onde vocês trabalham, né? Então, o grande ponto, a minha mensagem é essa, né? O conhecimento, ele gera para a gente a possibilidade, né? Então, se você possui o conhecimento, você consegue dar o próximo passo. Então, procurem o próximo passo, acho que é muito nessa linha. Perfeito. Os meus contatos, eu trabalho na Serasa, então meu e-mail é walter.andrade@br.experian.com. Se vocês quiserem trocar uma ideia, mandar algum tipo de questão ou dúvida sobre processos ou sobre tecnologias no setor, a gente pode trocar uma ideia, eu acho que é sempre muito válido, né? A gente tem também aqui o Kenji, que também é um super conhecedor dessas tecnologias de mercado, então pode ajudar bastante também. E eu acho que é muito nessa linha, né? O ambiente de negócio hoje ele está se transformando, né? E a gente tem que aproveitar o universo tecnológico para essa transformação digital que a gente está vivendo para poder transformar o nosso ambiente hoje, né, e surfar nessa onda aí de novas possibilidades. Perfeito. Ô Walter, a gente está recebendo aí uma série de pessoas aí querendo saber mais sobre Pitch Analytics. Então você está convidado aí para retornar para a gente conversar mais sobre isso também. Vai ter uma segunda parte, a gente vai retornar. Ótimo, perfeito. Ótimo, claro. Muito obrigado aí. Claro. Internautas, então com os agradecimentos a todos vocês, nós finalizamos aí mais um programa TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.